Galera, tô aqui hoje para falar sobre o novo mangá que a editora Panini está trazendo para o Brasil, que é o Goblin Slayer, e eu vou fazer aqui algumas considerações sobre esse mangá para dar minha opinião aqui se vale a pena ou não comprar essa obra. É claro que se você quiser ter certeza se ela é boa ou não, é bom que você compre e tire suas próprias conclusões, mas esse vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre Goblin Slayer. Quem viu o vídeo de leituras da semana que eu postei no domingo já sabe qual que é a minha opinião, mas decidi fazer esse vídeo aqui para que a minha opinião sobre Goblin Slayer, sei lá, alcance mais pessoas e faça você usar bem aí o seu dinheiro. Se ao final desse vídeo você quiser realmente comprar Goblin Slayer, não se esqueça que eu sempre deixo os links das obras que eu comento ali na descrição. E sempre que você compra qualquer coisa pelos links do Soco Foguete, você ajuda o canal a crescer. Mas, sem mais delongas, vamos falar agora de Goblin Slayer. Goblin Slayer surgiu como uma série de light novel japonesa de Dark Fantasy, escrita por Kumo Kaguyo e ilustrada por Noburo Kanatuki. Posteriormente, ela foi adaptada para uma série de mangá, escrita e ilustrada por Kusuke Kurose, e depois para uma série de animação com 12 episódios. A light novel, lá no Japão, ela já se encontra no seu 12º volume e o mangá está no 11º. As duas versões de Goblin Slayer começaram a ser publicadas em 2016, tanto a light novel quanto o mangá, e o anime foi transmitido em 2018. Uma sinopse rápida de Goblin Slayer é que, num mundo de fantasia bem baseado em RPG, nós temos uma espécie de guilda de caçadores de monstros. Então as pessoas vão até essa guilda pedindo missões e as pessoas que estão participando da guilda executam essas missões. É bem simples, bem clássico de RPG. Alguém precisa que uma tarefa seja concluída e alguém se dispõe a fazer essa tarefa em troca de prêmios, de benefícios. No primeiro volume do mangá, nós acompanhamos uma No primeiro volume do mangá, nós acompanhamos uma sacerdotisa que é realmente bem inexperiente, ela está na sua primeira missão, só que por um motivo ela acaba se alistando numa missão que é muito mais perigosa do que ela achava a princípio. Então ela e um grupo de personagens vão executar essa missão de caçar goblins, que seriam os seres assim mais fáceis de serem eliminados desse mundo, só que dá tudo errado. E é então que nós somos apresentados ao nosso protagonista aqui, que seria o Goblin Slayer, ou seja, o matador de goblins, que é um guerreiro sinistrão que nunca mostra seu rosto e é extremamente hábil, e ele tem uma fixação por matar goblins. Os outros personagens desse mundo até comentam que com o gabarito dele, com a experiência dele, com o ranking dele, ele poderia estar fazendo missões muito mais grandiosas, mas ele quer matar os goblins. Até esse ponto, o mangá é bem legal, porque nós temos um mundo que é interessante, nós temos uma história aqui baseada num ambiente de RPG, que pelo menos para mim isso é bastante legal. Nós temos um certo mistério sobre quem é o protagonista, então é uma coisa bacana. E assim, isso tudo que eu tô falando é bem genérico, e a verdade é que esse mangá é bem genérico. Isso aqui seria uma leitura extremamente agradável, despretensiosa, uma leitura para você ler no final do dia e dar uma espairecida. Só que esse mangá, ele não quis apenas ser isso. Ele não quis ser apenas uma história de RPG genérica. Ele quis mais, ele quis se destacar no meio, e para isso o autor aqui, né? Eu falei o mangá agora há pouco, mas eu estou falando da obra como um todo. Ela surgiu na light novel, não se esqueçam. Essa obra ela não quis ser apenas mais uma obra de RPG. Ela quis se destacar, e para isso o autor utilizou de recursos que para mim realmente não funcionaram na história. E a partir daqui eu vou começar a falar minhas considerações sobre o mangá. Eu, assim, lendo isso aqui, eu fiquei com a impressão de que o autor ele queria fazer uma história adulta, estilo Berserk ou qualquer outro mangá mais adulto, só que ele não tinha a bagagem necessária para fazer uma trama complexa, uma trama realmente madura, uma trama que aborde temas mais adultos. Então, para tentar fazer essa história adulta, só que sem essa bagagem para poder escrever esse tipo de história, o autor começou a apelar, desde o começo do mangá, ele começou ali apelando para violência extrema, sexualização feminina exacerbada, tipo, a todo momento, e também
além da violência física extrema, violência sexual. Cara, realmente não precisava ter nada disso no mangá, que ele ia ser divertido, mas, como eu falei, acredito, né, que o autor tentou se destacar no meio dessas outras obras genéricas baseadas em mundos de RPG. Ele começou, então, utilizando esses artifícios apelativos, e, pelo que eu vi, o mangá ele só fica mais apelativo a cada capítulo que passa. Então, realmente não é uma obra pra mim, porque você vai lendo e vão acontecendo essas coisas e você vai ficando cansado, porque... tipo, realmente não precisava de nada disso. Podia ser só uma história de RPG divertida, mas não. O autor quis colocar esses elementos adultos no mangá e na light novel também, né? E ficou uma história bem nada a ver, na minha opinião. Como eu disse, se você quiser ter a sua própria opinião sobre esse mangá, recomendo que você compre ou que você leia por outros meios, aí não sei o que estou falando, e tire suas próprias conclusões. Só que assim, se você for comprar, pensa bem, porque esse quadrinho, esse mangá, né, tá saindo por R$29,90 e ele tem 180 e poucas páginas. Eu imagino que se ele tivesse saindo no preço de Jujutsu, que tá ali atrás, guardado, que é R$21,90 ou R$22,90, não lembro, eu acho que mesmo assim você ia ter que pensar bem na sua grana para comprar isso aqui, porque realmente não é um mangá que eu recomendo para ninguém. Mas, por R$29,90, aí você tem que pensar muito bem mesmo, porque é uma grana e, como eu disse, lá fora já tem 11 volumes desse mangá, então não vai acabar tão cedo e ele ainda está em andamento. Então é realmente importante a gente pensar nisso quando a gente vai se comprometer a comprar uma obra. Mas você pode pegar aí o primeiro volume para tirar sua curiosidade e depois você se decide, né? Enfim, sei que esse é um mangá que eu realmente não recomendo para ninguém. Ele é extremamente apelativo de forma muito desnecessária. As coisas aqui elas não são feitas para a trama avançar, mas sim para causar, para polemizar. Uma outra obra aqui que me veio rápido agora na cabeça, que tem um mundo de RPG e é uma história adulta, eu tô pensando no Dai, Fantasia Desoladora, que não é um mangá, é um quadrinho americano, e lá as coisas também são violentas e tudo mais, tem esses temas adultos, mas a história é bem complexa, a história ela é cativante, a história é madura, e ela utiliza os mesmos artifícios aqui de Goblin Slayer. Assim, são obras com propostas diferentes, mas com temáticas parecidas, então tô falando isso só para exemplificar como uma obra pode ser adulta sem ser apelativa, como é o caso aqui do Goblin Slayer, que é extremamente apelativo de forma desnecessária. Acho que eu já tô me repetindo aqui, então eu vou encerrar esse vídeo, mas só gostaria de falar isso. Goblin Slayer cansa pela apelação, pela sexualização e também pela violência sexual, que puto, nada a ver, cara. Enfim, eu geralmente não venho aqui no canal fazer vídeo de coisas que eu não gosto, mas eu tô aqui para tentar ajudar você a poupar dinheiro. Inclusive eu vi que já tiveram algumas compras de Goblin Slayer pelo link aqui do Soco Foguete, então queria dizer que se você quiser cancelar suas compras, eu realmente não vou ficar bravo com isso, eu vou deixar de ganhar essa comissão com muito prazer. Enfim, se você já leu Goblin Slayer, diga ali embaixo se você concorda ou se você discorda de mim. Se você curtiu o vídeo, deixa ali embaixo o seu joinha. Se você não é inscrito ou não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.